Hoje quero tratar de um tema importante, o risco de que a economia brasileira entre em recessão e os efeitos políticos que isso possa ter para o governo Lula. A economia brasileira já vinha em desaceleração pronunciada desde o final do ano passado, em razão da política de juros muito altos praticada pelo Banco Central. Ao longo do mês de fevereiro, entretanto, cresceram as preocupações de que a economia possa desacelerar ainda mais e até entrar mesmo em recessão. Não temos ainda os dados completos para o final do ano passado e para o primeiro trimestre desse ano, mas é bem possível até que, do ponto de vista da definição usual de recessão, a economia já tenha entrado em recessão no sentido de estar experimentando 2 trimestres consecutivos de declínio do nível do PIB. Veremos quando saírem os dados do quarto trimestre e os dados do primeiro trimestre. Seja como for, o quadro para a economia brasileira ao longo do ano de 2023, primeiro ano do governo Lula, parece ser, na melhor das hipóteses, a continuar o quadro de política econômica que nós temos, um quadro de estagnação, podendo até ocorrer mesmo uma queda do produto da economia brasileira, do PIB, ao longo de 23 e, mais provavelmente, uma queda do PIB per capita em termos reais. O que fez o que tornou as previsões mais preocupantes ao longo do mês de fevereiro foi o fato de que a política de juros escorchantes praticada pelo Banco Central, que tem usado as maiores taxas reais do mundo, pelo menos do mundo estatisticamente conhecido desde o ano passado, e continua a insistir nessa política. Além disso, o colapso das Americanas e as informações de que várias outras grandes empresas estão com dificuldades sérias, tendo que renegociar suas dívidas, correndo risco de falência ou de recuperação judicial, tem levado a um problema de risco de que ocorra uma crise de crédito na economia brasileira. Diante das notícias preocupantes sobre o que aconteceu nas Americanas, outras empresas importantes, inclusive do ramo de varejo, mas também de outras áreas, os bancos e outros credores podem se tornar muito cautelosos, cortando a sua disposição de emprestar. Isso faz sentido do ponto de vista de cada instituição financeira olhada individualmente, mas se todas começam a praticar essa política de restrição de crédito, o resultado é uma crise sistêmica que agrava a própria situação dos bancos que individualmente tentam se proteger. O que deve fazer o governo, no meu entender, a Fazenda e o Banco Central? Em primeiro lugar, considerar a possibilidade, que já está sendo considerada, de ativar linhas de liquidez para evitar esse comportamento recessivo, contracionista dos bancos. Mas, para além disso, é preciso urgentemente rever a política monetária do Banco Central, que não pode continuar praticando juros reais dessa magnitude no afã de cumprir metas irrealistas de inflação. Então, quanto antes, rever para cima as metas de inflação, tornando-as mais realistas e reduzindo a pressão para que o Banco Central pratique esses juros absurdos que está praticando. Medidas fiscais têm que ser tomadas, no meu entender, para reativar a economia. O presidente já anunciou 2 que vão na direção correta: o aumento da faixa de isenção do imposto de renda para 2 salários mínimos, isso deve ser posto em prática assim que possível, sem demora, e o aumento do salário mínimo em termos reais. Outras medidas podem ser consideradas. Os bancos públicos, BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica, com devido cuidado, devem procurar liderar uma retomada do crédito, para fazer um contrapeso ao comportamento ao comportamento contracionista, não digo excessivo, mas comportamento contracionista dos bancos, em razão da necessidade que eles sentem de se proteger de um risco de crédito ampliado ou percebido como ampliado. Se essas medidas ou medidas semelhantes não forem tomadas, se continuar esse minueto entre o Banco Central e a Fazenda, o risco que o governo corre é ter no seu primeiro ano uma economia estagnada ou até mesmo em recessão. Vocês podem imaginar o que isso significa para um governo que está entrando. Só estarão contentes o Banco Central, que terá mais chances de cumprir as suas metas irrealistas de inflação, não esse ano talvez, mas em 2024, e os credores do governo, os rentistas, que se beneficiam desses juros extraordinariamente altos que o Brasil tem oferecido. Mas o governo Lula terá sofrido uma derrota talvez difícil de reverter.